Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Pestano, eu sou um dos sócios aqui do Dino e sejam bem-vindos a mais esse webinar que a gente está fazendo. Hoje a gente está aqui com a Emília Chagas, uma mulher empreendedora aí com muita coisa para ensinar para a gente. Eu vou deixar o foco nela, então eu queria já começar te perguntando, Emília, conta um pouco aí sobre sua história e como é que você chegou nessa posição de destaque aí, de sucesso. Imagina, acho que sucesso é algo tão subjetivo, né? Mas obrigada, Felipe, pelo convite, por me receber aqui na Dino e por nos trazer, né, pessoal, aqui para esse webinar, para um tema que é tão importante, que é como conseguir uma alta performance dentro das agências, né? Eu tenho uma palestra que eu dou em alguns eventos que é bem bacana, que é como é que as agências podem aprender com as startups. Eu tenho uma startup e a gente tem uma série de metodologias e processos que a gente aplica para escalar o nosso negócio. Em contrapartida, as agências, apesar de oferecerem serviços que muitas vezes não são escaláveis, como é que elas podem aproveitar esses processos para ganhar performance? Então é disso que a gente vai falar hoje. Mas voltando então para a sua pergunta, falando um pouquinho de mim, muito prazer, eu sou Emília Chagas, sou cofundadora e CEO da Content Tools. A Content Tools é uma plataforma de marketing de conteúdo que leva a gestão para a produção do conteúdo digital. Então a gente trabalha desde a fase de planejamento, criação, distribuição e análise de conteúdo. Depois a gente vai entrar em um pouquinho mais de detalhes sobre isso. E a minha jornada começou aí uns 10, 15 anos atrás com gestão de conteúdo. Então eu já trabalhei em editoras de materiais impressos, portais, né, com conteúdo online, em projetos muito bacanas também de conteúdo, tanto de empresas bem pequenas, startups também, quanto de empresas multinacionais. Em todos esses projetos eu via os mesmos problemas, né? Problemas de gestão de conteúdo que eu queria resolver. Eu, como gestora, eu vi esses entraves aí nos workflows de produção, nos processos de aprovação, na colaboração de times. A gente já passou por isso também. Eu acho que é bem comum, né? Quando a gente começa a produzir conteúdo, enfrentar alguns entraves aí nos processos, que para mim, como jornalista, tendo passado por redação também de TV, de jornal e tal, era muito óbvio como resolver esse problema, porque nas redações, quando a gente tem um conteúdo como core business, o processo é seamless, porque é o nosso foco, né, o conteúdo. Agora, quando a gente vai para dentro das empresas, que o conteúdo ele não é o core, porque o produto é o core, né? Então a gente tem o produto como core e o conteúdo é algo ali adjacente que acaba, a gente não dá muita atenção para ele, os problemas, né, começam a acontecer. Então, voltando para a minha jornada, dentro desses problemas que eu fui identificando, eu tive essa vontade de resolver esse problema, né, essa paixão aí pela gestão de conteúdo, e apresentei essa ideia para um grupo de empreendedores lá de Florianópolis. A gente rodou algum MVP, né, um Minimum Viable Product do que seria a Content Tools hoje. Fomos acelerados pela 500 Startups, lançamos uma versão global do nosso produto em 2015, saímos do beta em 2016. Desde então a gente vem crescendo e ajudando os times de marketing a resolver a gestão do conteúdo online. Legal. Então vocês são focados mais em empresas que não têm isso como foco e agências que também... Exato. Então, isso. assim, são exatamente esses dois públicos, né? Tanto as agências digitais que precisam oferecer o conteúdo online, né, para gestão e para geração de resultados para os seus clientes, então usam bastante Content Tools para fazer a gestão de múltiplos projetos, quanto os times de marketing dentro de uma empresa que precisam usar o conteúdo para que essa empresa seja reconhecida online, gere leads, oportunidades de negócio online. Então a gente atende esses dois públicos. Legal, maravilha. E já que a gente está falando sobre a alta produtividade numa agência, como é que você chega lá nesse ponto, eu acho importante voltar um pouquinho no tempo para entender como é que era isso, por exemplo, há 10 anos atrás. Sim. E comparar com hoje e para entender qual é a diferença nesse período de tempo e tudo mais, o que evoluiu. Então, você que está há muito tempo nesse mercado, conta um pouco pra gente qual é a sua percepção, assim, do que mudou de 10 anos para cá no cenário das agências, principalmente. Eu acho assim, ainda existe, tá? Esse cenário de 10 anos atrás, não é que ele deixou de existir, ele ainda existe quando a gente está tratando de marketing offline. Então, ainda existem as agências, né? Claro, que fazem o marketing offline. Ele hoje compete, ou enfim, ganhou aí um grande
um grande aliado, né, que é o digital. Então, como é que era quando todas as agências trabalhavam somente o offline, né? A gente tinha as agências criativas, que faziam toda a parte mesmo de criação de uma campanha, então tinha essa ideia de campanha, né? Então tem começo, meio e fim, para o lançamento de um produto novo, para a divulgação de uma vantagem de um produto já existente, enfim, tinha agência criativa e as agências depois que faziam a produção, né? Então, dentro desse processo, né, enfim, às vezes múltiplas agências faziam produção, porque tinham diversos tipos de saída, né, de mídias de saída, agências que cuidavam apenas de distribuição midiática, enfim, então era um processo descentralizado e ele era todo focado na criação de awareness, né, no reconhecimento de um produto, de uma campanha no mercado. Nunca focaram no resultado final. Assim, exato, até muito difícil no offline a gente conseguir medir esse resultado final. Isso é algo que veio mesmo, essa mentalidade do resultado do bottom line, né, ficou muito mais evidente com a chegada do digital. Então a gente criava, né, como tem um amigo meu, dono de uma agência offline, que ele dizia, a gente era bem preocupado em criar fumaça, né? O que vinha depois dessa fumaça era... Não necessariamente era fogo. Sabia muito bem, exato, o que vinha ali, mas criava esse awareness sobre o produto, quanto disso convertia em venda, em resultado final para a empresa, era, né, muitas vezes uma incógnita. Mas né, o que vinha de cada campanha, sabia-se que vinha resultado, mas qual foi a campanha que mais gerou esse resultado, tal, era algo difícil de traquear, né? Claro. Mas depois então da chegada aí do digital e dessa preocupação muito mais evidente, né, com o resultado final, e o digital favorece muito isso, né, que a gente consegue de fato traquear o que vem de resultado, quanto está sendo investido em cada ação, em cada mídia e quanto que cada ação, cada mídia, cada canal está trazendo de resultado final. Então você consegue otimizar melhor onde você canaliza o fluxo de dinheiro que está vindo ali do cliente. Exatamente, consegue ir otimizando também a sua performance dentro desses canais. Eu acho até legal a gente fazer um adendo, porque o tema desse webinar é agências de alta performance. E pode ter, né, algumas pessoas aí assistindo e confundindo assim, mas agência, então é para agência de performance? Não, a gente está falando aqui de alta performance, de top performance, de alta produtividade. E agência de performance também pode ter alta produtividade, mas quando a gente fala de agência de performance, a gente está falando de um segmento muito específico dentro desse mercado, que são as agências que fazem, enfim, otimização de campanhas online, de advertisement mesmo. Tá, então assim, pensando no digital, que a gente já entrou nesse assunto, o que você considera, o que você olha numa agência, por exemplo, para poder definir ela como sendo uma agência com alta produtividade, de fato, assim, botando em números. Então, assim, uma agência que tem alta produtividade, ela tem uma preocupação com processos, tá? E isso é algo, assim, bem complicado no mundo de agências, e acho que para qualquer empresa, porque ter preocupação com processo é algo que a gente dificilmente consegue enxergar no final da história, assim, a gente, né, uma agência de alta performance, ela tem, primeiro, foco número 1, entregar resultado para o seu cliente, né? Então, ela tem a preocupação clara e nítida de que ela vai conquistar clientes e manter clientes apenas e somente apenas se ela gerar resultado. Então, não é a atividade que ela vai desenvolver que é o resultado que ela gera, como era antigamente, né? Esse aqui é o meu produto, essa lista de atividades e de produtos que eu criei. Não é isso. A minha entrega é quanto você vendeu. E quanto do que você vendeu veio dos canais em que eu te ajudei a investir, te ajudei a otimizar. Então é muito mais focado no resultado para esse cliente. Essa é a saída número 1. Mas e aí? Eu que estou entregando, eu enquanto agência que estou entregando esse resultado, né? Como é que eu sei que eu tenho alta performance? À medida que eu vou aumentando os resultados entregues para os meus clientes, os wow moments também, né? O cliente se admirar de que, nossa, você conseguiu fazer isso, você conseguiu achar esse canal para mim, ou você conseguiu esse resultado dentro desse canal que eu já usava e não tinha tanto resultado assim. Então esse é o primeiro passo. E para chegar lá, para ter esse resultado, é uma agência que necessariamente se preocupa com recrutamento do seu time, com a sua cultura, né, com ter pessoas dentro, né, uma preocupação people-centric mesmo, né, uma preocupação com quem ela está trazendo para dentro do time e como ela mantém pessoas de alta performance dentro desse time, uma preocupação também
com a escalabilidade, né, com uma vírgula bem grande aí no final desse processo, porque escalabilidade dos serviços, enfim, né, não quer dizer que essa agência pode atender da mesma forma 10 ou 1000 empresas. Não é esse tipo de escalabilidade que a gente está acostumado a ouvir no cenário de startups. É uma escalabilidade do processo dela, de que ela pode usar o mesmo processo para múltiplos clientes. Né? Então, a agência que tem essa preocupação, ela necessariamente está mirando uma alta performance. Ela mantém um padrão, né? Vira o McDonald's das agências. Mas não é o McDonald's, que ele, da mesma forma, ele também é extremamente preocupado na customização, porque cada empresa é uma empresa, cada resultado que ela precisa entregar é diferente do outro, então não é o McDonald's que depois vai entregar um hambúrguer médio. Coisa, mas até você chegar na inovação ali para o cliente, você tem um processo. Essa preocupação de processo. E até Contentus ajuda muito nisso, né? Ajuda porque a gente faz exatamente essa otimização e automação dos processos de criação de conteúdo online. Então, essas agências de alta performance, nem sempre elas vão estar criando conteúdo, né? A gente tem as agências no mercado all-in-one, né, que são as one-stop shops, que está cada vez mais comum a gente ver esse tipo de abordagem, é bem interessante do ponto de vista do cliente também. Eu tenho um lugar em que desde, eu preciso de novos, preciso, enfim, mudar o meu portal, mudar todos os meus canais digitais, até eu preciso entrar nesse canal novo aqui, eu quero fazer Instagram também, tá todo mundo fazendo, como é que eu anuncio no Snapchat, ou até, eu tenho essas mídias de display que eu preciso aproveitar. Enfim, qualquer demanda eu vou para o mesmo lugar, né? Do ponto de vista do cliente, isso é muito bacana, né? E tem muitas agências se moldando para se tornar esses 360. Claro que embaixo desse guarda-chuva elas vão ter parceiros estratégicos, né? Então essa agência 360, ela necessariamente usa e precisa de conteúdo online para executar todas essas ações. Quando a gente fala de conteúdo online hoje, gente, conteúdo é o começo do marketing, né? Não dá mais para a gente pensar em nenhuma ação digital sem estruturar uma estratégia de conteúdo por trás, né? Mesmo que você vá trabalhar somente com ads, né? Somente com anúncios online, necessariamente você precisa de conteúdo para abastecer esses anúncios, para que eles, enfim, direcionem para landing pages e gerem o resultado esperado em termos de conversão depois. Né? E sem falar então de uma estratégia de marketing de conteúdo, de nutrição de leads, ou uma estratégia de conversão mesmo do funil do marketing, todas elas vão precisar de uma estratégia de conteúdo por trás. Então tem essas agências 360 e tem as agências que são super mega nichadas, né? O que também é uma tendência e também é muito interessante, né? Você saber de prima, e isso é uma característica de top performers, eu sei quem eu atendo, eu sei quem eu sou. Né? Então é o contrário daquela agência que surge atendendo quem surgir. Né? Precisa de cliente, caixa ali para manter. Exato. Não, cuidei do meu Facebook, né? Então eu sou aqui uma agência de social media porque várias empresas pediram para eu cuidar do Facebook. Não é bem assim, né? Então a agência ela já parte do princípio que ela sabe quais são os fortes dela e para quem ela entrega mais resultado. Então seus clientes são do mercado B2B ou B2C. Né? Hoje a gente tem agências que trabalham com Contentus que focam somente em empresas de tecnologia, né? Ou então somente em e-commerces, né? Somente em empresas de saúde. Né? Então a gente está vendo esse movimento do mercado também que é extremamente positivo, porque se eu sei como eu gero mais resultados dentro desse segmento, em geral esses canais que eu uso, essas práticas que eu uso vão se replicar para mais clientes desse segmento, o que é bastante interessante. Né? Legal. Então assim, a pergunta que eu tinha feito sobre o que você olha, assim, então para resumir, o que eu entendi, é que você vê. Primeiro você escolhe as pessoas certas para colocar no barco, depois você mantém elas dentro do barco, depois você pensa na escalabilidade dos processos que você tem, e depois você pensa no nicho que você vai atender. E para onde você está indo, exatamente. Exato. Né? Esse você barco tem que olhar tá para onde você vai enfiar todo mundo que está nesse barco, para onde que você vai levar todo mundo. E claro, medir tudo isso, senão você não sabe exatamente. Agora você tocou no ponto nevrálgico da questão, que é exatamente esse. As agências, as top performers, são sempre agências que estão cuidando o tempo inteiro das métricas, dos resultados que elas trazem, e isso se insere na cultura de tal forma que nenhuma ação é feita sem eu entender
aonde eu estou indo, né? Então, qual é o resultado esperado dessa ação? E, por conta disso, como é que eu mensuro toda a ação que eu faço? Tanto para o meu cliente, quanto para mim. Então, a mensuração, inclusive, de resultados trazidos por esse time, né? Quanto de receita a gente está gerando para os nossos clientes e quais são os canais, né, que trazem essa receita, de que maneira a gente está chegando lá. Então, o cuidado com a métrica, com a mensuração, essa mentalidade analítica, ela é central para uma agência de alta performance, que ela é muito mais, vejam vocês, ela é muito mais engenheira, essa mentalidade, né, processual e analítica. Você tocou num ponto interessante. E muito menos publicitária, criativa. Então, exato. Antes. E como é que isso funciona nas agências? Porque, assim, no geral, a agência, as agências, pelo menos, são clientes do Dino aqui e tudo mais, o pessoal é muito criativo, é excelente criando conteúdo. Vem cada conteúdo lindo aqui pro Dino que a gente quer pegar, republicar e divulgar. Mas essas pessoas, no geral, podem ter uma dificuldade para conseguir traquear essas métricas e manter aquele processinho ali e tudo mais. Você vê uma dificuldade? Você tem algum gatilho para esse pessoal? Onde que o pessoal olha para medir? Se tem algum atalho ali para ajudar, assim, para dar menos trabalho do que deveria dar? Não existe bala de prata, tá? Não tem shortcut. Tem trabalho mesmo, tem, né, muito cuidado mesmo com o processo, tem um raciocínio necessário que precisa ser feito antes de qualquer... É começar com planejamento. Então, assim, a metodologia que a gente baseou a Content Tools e que a gente hoje replica e treina as agências que trabalham com a gente, treina os nossos clientes finais também. Inclusive, eu estava conversando com o dono de uma agência lá no meio oeste americano, que estava usando Content Tools, e ele disse assim, olha, agora eu estou usando a metodologia de vocês para todos os novos clientes. A gente mudou o nosso processo na nossa agência depois de usar a Content Tools. Então, é uma metodologia em que eu primeiro planejo, crio, distribuo e analiso. Né? Então, tem o PDCA, né? É a jornalista mais engenheira que já veio aqui falar com a gente. Então, é exatamente essa questão de você trazer esse processo e criar esse planejamento anterior, essa mentalidade de vou saber exatamente onde eu quero chegar com essa ação antes de começar. Né? Então, é uma mentalidade nova mesmo. Então, como eu estava falando, não tem bala de prata. Não vou dizer assim, é assim que se faz, essa é a forma certa. É mais você modificar a forma de pensar. Vai existir um momento de criar esse conteúdo fantástico? Vai existir um momento de criar aquela peça que vai, enfim, usar aquele AB na palavra-chave, essa aqui é a palavra-chave certa, então eu vou criar todo um anúncio por trás e tal. Tem esse momento no processo ainda. É só entender que ele é parte do processo. Ele não é senão você o não todo. chega no número final. E para saber que deu certo, você precisa saber o número final. Precisa saber antes onde você quer chegar, do contrário, você não vai saber se deu certo. Né? Se você não estabeleceu o objetivo de largada, né, dizem que para quem não tem, né, um lugar para chegar, não tem um objetivo de, né, um viajante que não sabe onde está indo, qualquer caminho serve. Vai vir parar aqui no Brasil, igual o cavalo. Qualquer caminho serve. Esse negócio do Zeca Pagodinho só funciona na música mesmo, né? Então, assim, a gente está falando de agência de alta produtividade, todo mundo quer aumentar a produtividade. Agora tem uma questão principal. Por que motivo? Vamos lá. Por que eu estou perguntando isso? Isso custa muito mais? Isso vale a pena? Isso dá mais retorno para a agência? Sim. Assim, vale a pena o pessoal estudar isso? Olha, é uma questão assim, é complicado, né? A gente, eu falo isso totalmente inserida nesse universo e com todas as minhas opiniões aqui no barco, sabe? Eu não tenho muito como ser isenta nessa resposta. Na minha opinião, ele é o caminho, ele é o futuro e o presente. O contrário disso é você estar à mercê das oscilações de mercado, é você se tornar, né, talvez até perder clientes para concorrentes que vão usar dessa maneira. Então, o bottom line para a agência é igual a mais aquisição, porque mais clientes vão estar tendo resultado, e retenção.
Né? Então, assim, eu estava também conversando essa semana, sexta-feira passada, com o dono de uma agência muito bacana lá de Floripa, que tem 20 e tantos clientes e que ele não tem churn. A agência dele não perde clientes. E o que justifica uma agência não perder clientes? É esse tipo de investimento, é esse tipo de preocupação, né? Claro que é toda uma... e é bem importante também você estabelecer quem você é, né? Então, um cuidado com visão, né? Velha história, visão, missão, né? Os valores da empresa, da sua agência, extremamente necessário também para você se colocar no mercado, né? E conversar com seus clientes e fazer a sua aquisição de clientes de uma forma transparente. Isso é fundamental também, porque dessa forma você faz mais amigos e mais clientes, né? Então, isso também é importante, mas um cuidado com o processo, cuidado com as métricas, cuidado com os resultados que você vai gerar para o cliente, gera cliente feliz. Né? Cliente feliz não sai. Né? Cliente feliz não vai dizer, ah, não, eu vou investir agora em outra coisa porque não está dando muito certo. Né? Então, às vezes... Então a velha história, não, a gente está sem dinheiro. Isso, porque assim, a empresa que diz que está sem dinheiro e que vai cortar a verba de marketing por causa disso, está dando um tiro no próprio pé. Né? Porque quando a gente não tem dinheiro, aí é que a gente tem que investir em marketing para gerar mais resultados. É a velha história, Normalmente quando a pessoa quer cortar a verba com isso, é um porque não está vendo o não, valor. Exatamente. É que não está gerando o resultado esperado. Exatamente. Então, vale a pena investir nisso, porque senão você vai ficar para trás. Só vale. Isso ninguém quer aqui nesse webinar, imagino. E agora vamos falar de conteúdo. A gente vê que de um tempo para cá, as grandes marcas têm criado campanhas não só publicitárias, mas que envolvem muito conteúdo, que geram um valor com o próprio conteúdo, que no final é uma publicidade, para o cliente. Isso já é um fato, é uma tendência. Agora vamos lá. Por que isso passou a ser tão valorizado, bota aí, de uns 3, 4, 5 anos pra cá? Eu colocaria mais anos aí nessa timeline. Eu acho que já faz um pouco mais de tempo. A gente teve, de fato, uma virada de chave de processo de compra, de mentalidade de tomada de decisão. Isso mundial, tá? Todos nós, enquanto consumidores, a forma como a gente consome mudou. A forma como a gente toma decisões mudou. Se a gente for comparar a forma como os nossos pais, os nossos avós compravam, tomavam decisões de compra, e a forma como a gente compra é completamente diferente, né? E isso vale para dentro das empresas também, né? Os executivos de 30 anos atrás, eles se reuniam de informações que vinham da onde? Dos representantes comerciais, né? Dos representantes dos seus fornecedores, e ali eles tomavam as decisões, né? Hoje, esse executivo, ele busca a informação que ele quer e toma a decisão sozinho. Segundo a Series Decision, 70% do processo é percorrido pelo nosso cliente sozinho. Né? E ele vai entrar em contato com a gente somente no momento final e não mais no começo da jornada, quando ele precisa de informação. Como eram os nossos pais, nossos avós, quando iam lá, vou comprar um eletrodoméstico. Então vai primeiro na loja, pesquisa, junta as informações, depois volta para casa, reúne a família, tem esses modelos aqui, porque de onde a gente vai? Não existe mais isso, né? Então o vendedor participava do processo inteiro, né? E a analogia disso é importante para a gente entender que o funil de vendas, né? Hoje não é mais nem chamado funil de vendas, é funil de marketing por motivo. Antes a empresa participava desse funil por inteiro. Né? O marketing criava só o awareness e do momento em que o cliente começava a jornada dele de compra, a empresa já estava ali participando e fornecendo as informações e conhecendo esse cliente de antemão. Hoje em dia não mais. Nós como consumidores temos autonomia de estar aí. No celular, você faz a sua pesquisa, você compara, né? Você primeiro resolve o seu problema, entende que problema que você tem, que solução que você precisa, quais são as oportunidades de fornecedores para essa solução no mercado, compara às vezes até o preço, toma a decisão e aí que você vai entrar em contato com aquele potencial vendor, né? E esse vendor, ele vai participar do processo só no finalzinho, quando você já tomou todas as decisões, você está mais informado às vezes do que ele mesmo. Acontece bastante. Acontece. Então, como é que a empresa faz para participar desse processo? Né? É com conteúdo. Então, quando você fornece conteúdo de antemão sobre o problema, sobre potenciais soluções, né? Tudo muito antes desse processo de decisão de compra, mas todas as micro decisões que são tomadas ao longo da jornada, você está participando da jornada de compra do seu cliente final, né? Muito antes do que você estaria se estivesse aí passivo esperando o contato dele. Por que isso é importante? Porque esse processo vai acontecer.
essas pesquisas acontecem. E se não é você que está fornecendo esse conteúdo, alguém está. Talvez seja o concorrente, né? Então, por isso é importante a empresa colocar o conteúdo como processo-chave dentro do processo de aquisição de novos clientes, né? Você está fornecendo conteúdo para angariar novos leads, novos potenciais, né? New business mesmo, e esse conteúdo ele também vai ser muito importante para o processo, como você falou, de reconhecimento de marca, né? De fazer com que o cliente, às vezes, que já compra de você, volte ou permaneça comprando de você. Hoje assim, acho que resumindo, ver se eu entendi bem. Hoje o cara compra o conhecimento e não compra o produto. O cara compra de quem sabe mais daquele assunto. Isso, e o conteúdo entra nisso. O conteúdo entra nisso, porque você também quer saber se aquele fornecedor que você está escolhendo é a melhor escolha, né? E em mercados extremamente fragmentados, como a gente tem, né? Dentro do nosso mercado, por exemplo, de marketing technology, já são mais de 5.000. Né, tecnologias diferentes. Claro que a gente está falando de uma série, de uma enormidade de pontas aí, desde ferramentas de gestão, né, de conteúdo até CRMs, né, e tudo mais. Mas enfim, os mercados eles são cada vez mais fragmentados, e para o cliente entender e ter a confiança de que ele está escolhendo o parceiro certo, o conteúdo é peça fundamental. Legal. E a gente falou do conteúdo, porque o conteúdo... que o conteúdo é importante, que o cliente compra por quem conhece mais, e não necessariamente só pelo produto. Exato. Legal, fiz o conteúdo. Acabou? Não, é só o começo da jornada. Como é que divulga isso daí? Como é que vocês fazem lá? O processo de planejamento, né, que eu citei há pouco, entra o processo de estabelecer as métricas-chave, né, então onde é que eu quero chegar, e entra também onde eu vou distribuir. Né? Então, eu de antemão saber quais são os canais de distribuição é fundamental. Então, criar a peça, ou criar o conteúdo, ou criar um fluxo, enfim, você precisa saber aonde que você vai distribuir. E essa distribuição, ela tem 3 pontas principais, tá? São 3 os principais tipos de canais de distribuição. O primeiro e o fundamental são os canais proprietários. Então, é o site da empresa, o blog, o portal, né? Perfis em redes sociais, por incrível que pareça, não são canais proprietários. São canais emprestados, né? Eles emprestam tráfego para você. Você está alugando exatamente o tráfego de terceiro, né? Ele não é seu e ele pode se mover a qualquer momento. Né, já aconteceu, né, inúmeras vezes de canais como o Facebook modificarem seu algoritmo e você ter um alcance cada vez menor organicamente e em contrapartida do que você investe precisar aumentar para atingir o mesmo número de pessoas, né, mesmo dentro dos seus seguidores. Isso é um sinal de que esse perfil não está sob o seu controle, ele está sob o controle de um terceiro. Então é preciso e é fundamental você se preocupar com os canais que você detém e levar o seu conteúdo, né? E aí o segundo tipo de canal são esses canais emprestados, né? Levar o seu conteúdo para dentro de parceiros e de canais que vão emprestar esse tráfego para você. Dentro desses canais emprestados, a gente tem também a mídia online orgânica. E aí você pode ter os blogs especializados, você pode ter os portais e blogs de empresas que são parceiras suas no mercado, né? E ter o seu conteúdo distribuído dentro desses canais é fundamental por 2 motivos. Porque você está alcançando, né, um público que você não alcançaria de outra forma. Então a gente brinca que se você está só usando seus próprios canais, você está pescando sempre no mesmo lago. E quando você faz uma divulgação em canal emprestado de outra pessoa, de outra empresa, você está num novo lago, né? Então são mais peixes para você e muitas vezes também para o parceiro, né? Quando você faz ações, por exemplo, de co-marketing. E plataformas como o Dino, por exemplo, são fundamentais nesse segundo tipo de canal, né? Porque você consegue distribuir, né, de forma orgânica em outros canais. E o segundo motivo de usar esse tipo de canal é que eu estou construindo link building. Então, os motores de busca vão enxergar o meu site como um site que é apontado por outros canais, né, de maneira orgânica. Isso é fundamental para o ranqueamento dos meus conteúdos.
né? Então, fundamental usar esse tipo de estratégia. E o terceiro e último tipo de canal são os canais pagos, que também servem muito bem para uma estratégia de conteúdo no momento de divulgação, né? Diferente de usar um canal pago para divulgar um produto, então fazer um anúncio, enfim, que vá direto para a landing do produto, eu fazer esse anúncio para uma landing de conteúdo, eu não estou pagando pelo clique, mas eu muitas vezes estou pagando pelo lead, né? Então eu já estou convertendo aquela pessoa para dentro e em geral eu estou atuando numa camada do funil um pouco mais acima, ou seja, eu tenho um range maior de pessoas que podem se interessar e eu posso convertendo essas pessoas, né? As informações delas em troca de um conteúdo qualificado que vai ajudá-las naquele momento do processo de compra, eu posso depois tratar esse lead internamente. Ele sai de um canal pago e vem para um canal que eu detenho, que é a minha lista de e-mails. Né? Então é bem interessante. O pessoal costuma usar muito o Dino também para fazer isso. Porque você consegue colocar, por exemplo, um link do seu site, que é o seu canal proprietário, e você redirecionar o teu tráfego inteiro para lá e o pessoal consegue ter bastante informação. Exatamente, que é exatamente como você atua com o segundo tipo de canal, que é o canal emprestado. Você quer também que essas pessoas venham para os seus canais. Exato. E aí você falou de rede social e citou o Dino também nesse pool de veículos que você consegue distribuir o conteúdo que você produziu e tudo mais. Como é que você vê a diferença assim, entre o Facebook e o Dino? Porque, por exemplo, são dois canais de divulgação diferentes e o Facebook, com a mesma quantidade, você vai ter muito mais visualizações, por exemplo, e o Dino não necessariamente. Pois é. Qual a diferença para você? Acho que na palavra que você usou é visualização, né? Depende do objetivo que você tenha, tá? A escolha entre esses canais. E dependendo do objetivo, você vai escolher ambos. Ambos os canais, né? exato. Ambos os canais. Então, assim, é importante ter esse múltiplo, porque às vezes através do Dino eu alcanço canais que eu não alcançaria de outra maneira, né? Principalmente, assim, canais de terceiros ou... Que geram autoridade, né? Exato. Então, assim, blogs do meu segmento, que às vezes tem bastante audiência, né? Quando a gente está falando de link building, é sempre interessante você mirar em canais com audiência maior do que a sua, porque menor não vai trazer impacto. Então, através do Dino, você consegue alcançar esses canais, que de outra forma você talvez teria mais dificuldade de alcançar. Né? Porque você ir organicamente, em canal por canal, traçando parcerias e distribuindo nesses canais, você vai levar um tempão e o Dino já faz esse shortcut para você. Né? Não, legal. E assim, o que eu vejo também de grande diferença é a questão de mostrar o conhecimento, porque é um terceiro falando de você. Total. No Facebook é legal, vale muito a pena, você. a gente mesmo usa o Facebook, só que sou eu falando de mim mesmo. Então se eu falo, o Pestana é um cara legal, bom pra caramba, não tem tanta relevância como se a Emília falar pra vocês que eu sou um cara bom, por exemplo. O Dino consegue, faz essa ferramenta, e isso é bastante legal. E pra fechar, assim, se você pudesse dar um conselho pro pessoal, pra falar, cara, começa por aqui, vai pra lá que lá tá certo. Gente, o que você diria? Dar conselho é uma coisa bem complicada, né? Mas eu diria assim, depende de quem está nos ouvindo, né? Se você tem uma agência, que é uma agência pequena, você tem você está sozinho, tem um time aí de até 3 pessoas, eu acho que a primeira coisa a fazer é estabelecer os seus objetivos. Estabelecer a sua missão, né, quem você quer atender, qual é o mercado em que você é mais forte, quais são quais são as suas fortalezas e o que você também não quer, quais são suas fraquezas. Então eu começaria por aí, olharia um pouco para dentro, né? Se você é uma agência um pouco maior, que você já tem um pool aí de clientes, digamos que já passa aí da casa da dezena, né, para cima, eu olharia para o cliente nesse primeiro momento, né? Então, assim, eu já tenho uma empresa, já tenho um time estabelecido, a gente já está aqui atendendo 20 e tantos clientes, mas eu quero saber como é que eu atendo 100. Eu quero crescer nessa linha. Aí é o momento de você, de fato, usar aquelas recomendações que a gente deu mais no começo, que é olhar para os seus processos, que é olhar para o resultado que você está gerando para esse cliente, é de fato fazer um customer development bem a fundo e entender por que o cliente te procurou, por que ele se mantém com você, o que ele está buscando e tentar
estabelecer processos que você consiga replicar com outros clientes, né? Então, quais são, né, as nossas metodologias utilizadas, onde é que a gente está errando também. Então, eu vejo muitas vezes agências usando assim, e é um mercado, como eu falei, fragmentado, então às vezes você está usando aí, sei lá, 10, 12 ferramentas diferentes para fazer gestão de conteúdo. A gente falava antes de entrar no ar, nossa, minha gestão de conteúdo às vezes está no Google Drive. Gente, é complicado demais você conseguir esse tipo de escalabilidade sem metodologia, sem uma ferramenta que auxilie. Então, olhe para os seus processos internos, olhe para as ferramentas que você está usando. Se você vê overlap, né, é um momento às vezes de mirar para uma ferramenta all-in-one, né, uma ferramenta que te traga mais, né, em um único espaço. Enfim, acho que é mais por aí, olhar para os processos internos, tentar enxugar o que você usa de ferramenta, né, mirando em ferramentas mais assertivas e tentar replicar os seus processos, sua metodologia para mais clientes. Muitas vezes as agências que estão nesse ponto e também as pequenas vão ter uma dor bem semelhante, que é a dor da aquisição, tá? Eu consegui esses clientes aqui por indicação, um falou pro outro, eram meus low hanging fruits, que a gente fala, né? Então, assim, da minha rede de contatos, do meu network, e eu não consigo ir além disso. Eu atingi um teto, eu não consigo ultrapassar. Esse é o momento de você usar o que você faz pro seu cliente para você. Né? Todo mundo esquece de fazer. E é bem engraçado isso. Quando as agências entram lá na Content Tools, uma das primeiras coisas que nosso time de partners diz para eles é assim: você vai criar seu primeiro projeto para você. Você vai gerar conteúdo, vai criar awareness, vai criar conversão e trazer novos clientes com conteúdo para você primeiro. Porque assim você vai sentir a dor também de como é esse processo. Você né? seu primeiro cliente é o... Exato. E você vai criar uma replicabilidade, um processo mesmo de preditividade na sua aquisição. Isso é fundamental para qualquer agência. Você saber como que você está adquirindo clientes, indicação, networking, infelizmente, são pouco replicáveis. Então você se sente também à mercê, às vezes, de movimentos de mercado, porque o cliente saiu, porque teve uma crise, porque isso, porque aquilo, e agora, como é que eu consigo novos clientes? Né? Então, criar essa replicabilidade para você na sua aquisição é fundamental. E cuidar do resultado que você está gerando para o cliente e do que ele está esperando de você. Essa expectativa do cliente é muito importante, você saber de antemão, gerar esse resultado e mostrar esse resultado. Né? As agências são muito boas em gerar relatórios. Meu cliente quer ver relatório. E às vezes esse relatório que a gente está trazendo é um relatório de atividades, não é um relatório de resultado. Não é o tático, é o operacional. Isso, é o relatório operacional. Isso é bem preocupante. Se você está apresentando um relatório operacional para o seu cliente, é bem alta chance dele estar tendo dificuldade de enxergar o que você está fazendo com o resultado. Por mais que seja muito bom, ele não consegue ter a percepção desse valor. Exatamente. Vamos partir por umas perguntas agora, o pessoal está me mandando aqui no chat. Mas antes disso, se você quiser entender um pouquinho melhor como é que funciona essa produção de conteúdo, como é que a Content Tools consegue te ajudar a escrever todo esse conteúdo, manda uma mensagem no chat, alguém vai entrar em contato com vocês. E depois, terminou o conteúdo, fez o conteúdo todo, não faz ideia de como é que você vai distribuir isso, que a gente falou do Dino aqui e tudo mais, manda uma mensagem no chat também. Pede para alguém entrar em contato com você, o pessoal vai entrar em contato, vai te ajudar, vai tentar ver se faz sentido para você, se não faz. Todo mundo aqui está para ajudar. Mas vamos partir para as perguntas, o pessoal está me mandando aqui. O Daniel fez uma pergunta no começo do webinar aqui, que eu acabei de ver agora. Ele perguntou: como funciona o processo de otimização das campanhas e como é a dinâmica para aumentar essa performance? Na otimização. Assim. Aí ele está falando das agências de performance mesmo, né? Então, a otimização ela vai acontecer em uma série de tweaks que podem ser feitos ao longo das campanhas em si. As ferramentas de anúncios, as ferramentas de campanha, elas estão cada vez mais inteligentes nisso, né? Então eu diria assim, basicamente você conhecer bem os seus canais e tá sempre olhando pro budget, sempre olhando também, fazendo os testes AB e entendendo o tipo de resultado que você está trazendo. É um contínuo de testes para você entender se aquele resultado que você está trazendo é o resultado esperado,
E somente com esses testes, e fazendo muito bem esses testes, você vai conseguir depositar o budget certo mesmo, no canal certo, na palavra certa. Então, não era exatamente esse o foco do nosso webinar, né, a agência de performance, mas está dentro também, né, dos entregáveis de uma agência de alta performance. Claro. Então, eu diria que a otimização de campanhas ela vai mais por aí, mais a partir dos testes feitos previamente e depois também dos resultados trazidos, novas baterias de testes e tudo mais. Legal. A Gislaine perguntou, na verdade não foi uma pergunta, ela pediu para que você falasse um pouco melhor sobre a relação entre ter esses processos bem estruturados e a percepção do cliente em relação a esses processos. Aí eu acho que entra um pouco mais do que a gente estava falando do relatório operacional. Sim. É bem interessante. A percepção do cliente, ela tem que ser o mais transparente possível. Então, quando uma agência que tem os processos estabelecidos começa a trabalhar com um cliente novo, ela vai apresentar, inclusive, esses processos para o cliente. Mas, olha, é dessa maneira aqui, que é em cima dessas metodologias aqui que a gente trabalha. Então, a gente tem essa primeira reunião que vai ser feita dessa forma, essa segunda assim, a gente vai colher esses resultados, vai estabelecer esses objetivos, enfim, é mais você trazer o cliente para dentro do processo também, né? E a percepção dele, com certeza, de você super bem preparado, né? Se você dá uma tem tudo isso credibilidade em place, maior, né? Com certeza, né? Ser previsível nesse caso, acho que é a palavra certa. Sim. Quando você tem um processo bem estruturado, você passa previsibilidade para o cara que você está lidando. Não tem nada melhor do que você saber os próximos passos. Exato. E não sair descobrindo. Então Isso. essa é uma vantagem bem legal. Exatamente. O Rodrigo perguntou também, eu desenvolvi um processo bem redondo para clientes que buscam aquisição de clientes e aí fui surpreendido por um cliente que queria reter clientes. E aí eu fiquei um pouco perdido. Até que ponto eu preciso estar flexível para diferentes objetivos e como que eu posso antecipar esse problema? Ótimo. Então, de fato, é aquele primeiro passo que eu estava comentando de você saber o que você faz, né? E às vezes o que você não faz também. Então, é totalmente diferente uma estratégia de retenção de uma estratégia de aquisição, né? E se você não tinha em place processos para ajudar o cliente a reter clientes, né? Então, acho que era o caso de você ou trazer esse cliente para dentro e dizer, olha, a gente vai fazer isso pela primeira vez junto com você, e aí, né, as vantagens disso é que o cliente vai ter todo um atendimento especial, porque você está ali descobrindo novos processos e tudo mais, e experimentando também novas estratégias com ele. O cliente tem que estar disposto também a participar disso, né, com certeza. E muitas empresas estão, tá? Não pensem vocês assim, nós que somos startups sabemos o valor dos early adopters, né? Então, muitos clientes querem participar desses processos, querem ajudar também, querem dar palpite, se sentir dentro. Então, é muito mais também, eu vou voltar para a palavra transparência, porque é bem isso. Às vezes a gente quer se colocar no mercado como know-it-all, né? Então, eu já sei de tudo, a gente já tem aqui todas essas taxas de sucesso, e é assim que vai ser. Tem que ter cuidado com essa, né, com essa abordagem, porque no momento que você é pego de surpresa por um objetivo diferente, isso se desmonta. Então, isso aqui é para esse objetivo, mas para esse novo objetivo, se você quiser abraçar, né, você tem que ser transparente também e dizer que, olha, realmente a gente vai ter que aprender agora como fazer. Totalmente diferente a abordagem, uma estratégia de conteúdo, né, de nutrição e tal desses clientes também vai ajudar. Tem uma série de materiais, até dentro do blog da Contentu você vai encontrar materiais de como usar conteúdo para retenção de clientes. Os canais em si podem até ser parecidos, mas os objetivos são diferentes, a jornada é diferente. E o conteúdo para CS, né, para Customer Success, ele de fato ele tem os seus pontos de diferenciação, né, porque vai depender muito dos processos internos do seu cliente. Quais são os momentos em que esse cliente vai estar apto a um upsell, quais são os momentos que esse cliente às vezes vai se sentir fragilizado e tem um perigo de um churn, né, então é muito mais você entrar para dentro do cliente e é muito menos replicável do que estratégia de aquisição. Exato. O Ricardo também fez uma pergunta aqui que eu achei muito boa. Ele perguntou se existe uma estratégia para alinhar conteúdo e prova social.
Sim, porque tá bem em voga agora as vendas sociais, né? Então, tem até novos produtos aí no mercado voltados para isso. Com certeza tem, tá? Como você usar conteúdo para venda social. E muitas vezes esse conteúdo ele pode ser de autoria do seu cliente. Né? Pode até ser que o cliente ele não participe da execução da criação do conteúdo, mas ele faz toda a participação no brainstorming Todo desse estudo por conteúdo. trás. Todo o conhecimento, o conteúdo em si, né? O conteúdo raw lá é do cliente. Você faz a criação dele, o cliente aprova e você vai usar os profiles do cliente para distribuir. Né? E através da distribuição por meio do profile desse cliente é que você vai tendo, né? A venda social ela é muito mais focada no executivo do que na empresa em si, né? Então você vai usar esses perfis sociais da pessoa, né? Desse personal brand também para ganhar esse leverage. Então é possível casar e eu tenho visto muito isso também, principalmente no mundo de tecnologia, em que a gente tem aí às vezes o grande especialista no assunto é o dono da empresa ou o engenheiro da empresa, usar estratégias de conteúdo em volta daquele nome, né, daquela pessoa que é o especialista. Às vezes ele tem um PhD ou ele tem, enfim, um outro, né, uma Tem um outra gabarito para falar daquilo. tem gabarito para falar daquilo. E as pessoas que o seguem, né, são os potenciais clientes também do produto que ele oferece. Né? Então tem como casar muito bem. Depois a gente pode conversar mais a respeito, né? Você manda uma mensagem pra gente que a gente Isso. fala sobre. E só para complementar essa pergunta do Ricardo, eu concordo com o que você falou. Uma vez que você tem pessoas com gabarito suficiente para falar sobre um assunto, aquilo ali já gera uma credibilidade muito maior. Que em geral as pessoas já têm naturalmente dentro do seu networking os interessados. Né? Exato. E às vezes a estratégia que você vai usar para divulgar esse conteúdo também pode aumentar essa prova social. Sim. Que é o caso do Dino, por exemplo. Assim, voltando a falar do que a gente disse. Você ter seu conteúdo, por exemplo, publicado numa Exame da Vida, num Terra, numa agência de comunicação tipo Globo, consegue difundir aquele conteúdo que já tem um conhecimento embutido por trás dele muito forte, ainda como um terceiro te referenciando. Então isso acho que ajuda muito nessa prova social, que potencializa essa prova social que o Ricardo falou. Bom, a pergunta da Cíntia. No que se refere... Peraí que o Marco mandou errado aqui também. No que se difere, qual deveria ser a principal atenção e foco, considerando um departamento emergente de comunicação? Ixi, essa pergunta me pegou. Repete, por favor. Peraí, essa pergunta é mais complicada. Peraí. Adicionando, no que se difere e qual deveria ser a principal atenção e foco, considerando um departamento emergente de comunicação numa empresa? Ah, tá. Legal. Se ela está trabalhando comunicação dentro da empresa, aí são muitas as frentes dentro do departamento de comunicação. Tem essa frente que a gente está falando, né, de digital, enfim, de criar estratégias de aquisição e também de retenção de clientes. Você vai ter também endomarketing, então você tem dentro do departamento de comunicação todo o lado de comunicação para aquisição de talentos, retenção dos talentos. Você vai ter dentro desse departamento de comunicação toda a parte de PR, né, de relacionamento com a mídia. Realmente é uma enormidade de frentes dentro de um departamento de comunicação. Agora, qual deve ser o foco e a prioridade? Olha, vai depender do objetivo que essa empresa tenha, né? E quais são os desafios. Não tem uma fórmula mágica. Não existe fórmula mágica, não existe resposta certa, porque depende mesmo do que a empresa está buscando. Se está no momento de expansão de mercado, provavelmente o que a gente falou aqui vai ser bem aplicado no primeiro momento e o foco deveria ser esse. Agora, esse é um momento em que já não está mais tanto em expansão desse mercado e está mais no foco de retenção, de trazer novos produtos para esse mercado, enfim. Então, retenção de talentos, né? Ou se está no momento de crise, momento, né, mais complicado dentro da história dessa empresa, o foco em PR vai ser fundamental, né? Então, depende muito do momento em que a empresa está no mercado, dos objetivos que ela tem para esse
ano ou para, enfim, né, até 2020, digamos assim. Então eu começaria estabelecendo os objetivos. Acho que é um bom ponto de partida, né? E a partir disso, quais são as estratégias que a gente vai usar para chegar lá. Exato. A gente tem mais só 10 minutinhos, então eu vou fazer mais 2 ou 3 perguntas Tá aqui, bom. dependendo. E o resto do pessoal, a gente pode bater um papo depois, porque Sim. infelizmente o tempo é limitado. Então, eu vou fazer aqui uma pergunta do Evandir, que eu achei bem interessante, que ele fala aqui, somos do VN10, uma plataforma de educação, e já somos clientes do Dino. Estamos para formalizar com a Content Tools. Ah, legal. Temos que contratar um profissional para cuidar do marketing digital? Qual seria o perfil dele? Tá, Acho que fantástica essa pergunta e é uma dúvida mesmo que muitas empresas têm. Sim, por favor, contrate um profissional de marketing digital se o seu objetivo é internalizar a sua estratégia. E eu acho que é. Né? Pela maturidade da empresa que ele está trazendo aí, você precisa internalizar a estratégia, saber muito bem dos objetivos que você quer alcançar e todas o plano tático que vai ser traçado. O perfil, eu vou tirar por dentro até da Content Tools, tá? De qual é o perfil que a gente procura para o nosso marketing digital. E é um perfil de uma pessoa extremamente doer, uma pessoa extremamente apta a operar diversas ferramentas e com foco analítico, né, muito forte. Então, alguém que tenha de fato muito foco nos resultados que ela quer trazer, o que ele quer trazer, em todos os canais que vão ajudar a trazer esse resultado e que tenha capacidade operacional de efetivar isso. Né? Seja com parceiros, então vai ter o Dino, vai ter a Content Tools também, mas né, para fazer a gestão do conteúdo, mas que é alguém que está sabendo muito bem aonde quer chegar e tenha capacidade de execução para isso. Então não é aquele perfil de marketing criativo, é o perfil de marketing mais engenheiro, como a gente estava falando. Mais analítico, Mais analítico. Então eu iria atrás desse perfil assim, de pessoas que já provaram que são capazes de trazer resultado até em outras frentes, sabe? Alguém que tenha noção, uma boa noção de processo, alguém que, né, dentro da Content Tools a gente busca muito esse perfil de doer, né, de uma pessoa assim que tenha capacidade de execução, uma alta capacidade de execução, pessoa focada, né, uma pessoa... Normalmente não é o cara mais inteligente da turma. É o cara da turma que eu falo do histórico, exato. Normalmente é o cara... Mas ele é um cara também tem vontade, que ele tem vontade, ele tem garra e ele sabe os shortcuts. Ele tá super interessado nos shortcuts. Ele tem aquela preguiça estratégica. Essa é do Bill Gates, A preguiça estratégica é fundamental no marketing digital. É você não querer fazer tudo e do jeito mais complexo. Ao contrário, você quer encontrar a forma mais fácil de chegar mais rápido no resultado que você traçou, né? Que queria alcançar. Ó, o André aqui fez uma pergunta legal. O André parece que está no começo aqui. Ele falou... eu quero contratar uma empresa de produção de conteúdo, estou no começo. Como que eu dou o primeiro passo? Como é que eu me estruturo antes? Tá, bem legal essa pergunta. Eu diria, André, antes de qualquer coisa, você estabelecer, de novo, quem é teu cliente, né? O que esse cliente está buscando, por que ele escolhe você, quais são os teus diferenciais. O teu conteúdo, ele tem que trazer de antemão a tua proposta de valor. Então, o que diferencia a tua empresa do mercado? Isso tem que estar no coração do teu conteúdo. Só você sabe disso. Né? Só a empresa, os founders é que tem esse DNA de verdade, né? O time, enfim, o time founder. Então, eu diria que você precisa identificar muito bem isso, identificar quem é o teu cliente e como é que você ajuda o teu cliente em cada momento do processo de compra dele. Desde que surgiu a primeira curiosidade, a primeira dor, a primeira dificuldade, até ele encontrar, né, mais informações sobre esse problema que ele está passando, que você resolve, a tua solução e outras soluções no mercado que são possíveis. E enfim, toda essa jornada, como é que você nutre essa jornada com conteúdo? Eu partiria estabelecendo isso. Num segundo momento, você pode, vocês mesmos internamente, escolherem algumas pessoas do time para criar esse conteúdo, né, para começar ensaiando a criação desse conteúdo. Esse é o momento que a gente vai encontrar mais dificuldade no processo, né? E aí, dentro dessas dificuldades do processo, é que você encontra parceiros como a Content Tools para resolver essas dificuldades, né? Principalmente de colaboração de time, né? De vocês
tentarem sempre se inserir dentro desse processo de criação de conteúdo, porque o conhecimento está com vocês. Então a mentalidade que às vezes as empresas têm de terceirizar, eu vou contratar aqui uma agência de conteúdo que vai fazer tudo isso para mim, eu não vou precisar me preocupar. Em geral, isso funciona nos primeiros meses, depois você vê que não vai estar tendo resultado. E vai se preocupar. E vai se preocupar. Então, você vai ter gastado dinheiro e recurso, tanto de dinheiro, financeiro, quanto recurso de tempo também, que é muito precioso. Então, vale você procurar parceiros que vão te ajudar a otimizar os processos, mas que a tua estratégia fique dentro de casa. Por isso, a gente volta à pergunta anterior, contratar uma pessoa do marketing é fundamental. Ter alguém dentro de casa olhando para os resultados, fazendo os tweaks necessários, acompanhando o processo de produção de conteúdo é fundamental. Pô, mesmo se você contratar uma agência... A agência séria vai te dizer isso. Exato. A agência séria ela não vai dizer assim, eu vou terceirizar e você não precisa se preocupar. A agência séria vai dizer, vem cá e participa do processo comigo. Eu vou te fazer as perguntas certas, eu vou tirar o conteúdo que vai te gerar a credibilidade que você precisa. E a gente vai fazer. Eles vão pegar a parte operacional, mas você vai participar do processo, não adianta. A última pergunta que a gente pode fazer, infelizmente, está muito bom o papo, eu queria continuar aqui mais uma hora. Estou curtindo bastante. O Aldair, infelizmente, última pergunta. Gente, tá chegando muita pergunta aqui. O Aldair perguntou pra gente, afirmou, primeiro, a grande dificuldade que a gente tem é conseguir vender a ideia do marketing de conteúdo. Como é que eu vendo isso e como que eu vou convencer esse cara a fazer esse tipo de estratégia, a entrar no barco comigo nesse tipo de estratégia? O que você fala para o Aldair? Olha, Aldair, busque os casos de sucesso na vertical desse cliente, tá? É muito provável, se esse cliente tem dificuldade de entender o marketing de conteúdo, de se convencer do marketing de conteúdo, do valor, é porque ele ainda não entrou e certamente na vertical dele tem casos de sucesso. Sempre porque tem. Sempre tem. E tem gente que já entrou nesse universo há mais de 5 anos, né? Hoje, no Brasil, 6 em cada 10 empresas usam conteúdos para fim de marketing para gerar resultado digital. Nos Estados Unidos já está em 9 para cada 10, né? E esse número só cresce. Então, eu diria o seguinte, procure os casos, mesmo que não seja um caso de sucesso seu, se a sua agência é muito nova, você ainda não tem caso de sucesso ainda, procure os casos de sucesso na vertical daquele cliente. Então, é uma empresa, sei lá, é uma clínica médica. Procure as clínicas médicas no Brasil, no exterior, que estão usando marketing de conteúdo, estão tendo resultados. Mostre isso para o seu cliente, para ele enxergar. Olha, esses caras estão fazendo bem, estão gerando resultado, e você ainda nem começou e leva tempo para chegar no resultado, né? Então é importante deixar claro para o cliente estratégia de conteúdo, apesar de ter shortcuts, você pode usar ads para acelerar, né? Pode usar plataformas de divulgação como o Dino para acelerar, mas leva tempo para maturar uma estratégia, no mínimo 6 meses. Então, quanto antes esse cliente começar, antes ele vai ter resultados, né? Então, eu iria pelo shortcut aí dos casos de sucesso, dos números que as pesquisas já mostram, dos números que outras empresas já estão obtendo, para que esse cliente, por comparação, consiga se enxergar chegando a esse momento de sucesso também. Exato. E só fazendo um adendo ao que a Emília falou aqui, principalmente para a pergunta da Aldair, eu acho que vale a pena lembrar esse comportamento que a gente citou no início do consumidor 3.0. Boa. Que é o cara que compra a credibilidade, o cara compra o conhecimento. Ele vai pagar mais caro, mas ele vai comprar com quem ele vai confiar mais. E ele vai atrás da informação primeiro. Então, exato. Se esse cliente não estiver fornecendo essa informação, ele está obtendo essa informação em algum lugar, talvez no concorrente do cliente. Exato. Né? Então, Exato. É bem importante isso mesmo. O conteúdo é uma ferramenta importantíssima nesse processo, não é a única, e é curioso, mas é importante. Assim, bem papo de final de web, né? Eu acho que essa palavra marketing de conteúdo, ela foi tão taxada lá no começo da jornada do mercado brasileiro, principalmente, que as pessoas já estão meio cansadas porque teve muitos casos de insucesso, né? De pessoas assim que vem pra cá que é fácil, só terceiriza, e você não precisa fazer nada, só aprova, e não dava resultado. Então a palavra, infelizmente, a expressão marketing de conteúdo ficou taxada de uma forma não tão positiva. E é por isso talvez que você esteja tendo dificuldade de apresentar para o seu cliente. É uma pena, né? Porque de fato o conteúdo não é tendência, tá? É uma realidade, gente, e é o começo do marketing. Empresas que não produzem ainda, que não colocam para fora o seu conhecimento em forma de conteúdo,
elas vão ter muita dificuldade no digital. Vai sobrar para elas estratégias de aquisição apenas com marketing pago, apenas marketing direcionado para páginas de produto e que é um leilão e fica cada vez mais caro, né? E não é o processo natural desse cliente 3.0 também. Então, não é algo que não tem escalabilidade, não tem... Esses seus clientes que têm mais dificuldade de entender isso, provavelmente não entenderam essa jornada que o cliente atual passa. Sim. Ele ainda está com aquela cabeça de que o cliente vai procurar ele primeiro, ele vai falar com ele primeiro, quando na verdade hoje, a experiência que a gente tem, a gente liga para os clientes, tenta entender como foi o processo antes dele comprar. Todo mundo fala, eu liguei para cliente de vocês, eu procurei vocês no Google, e depois eu pensei, entrei no chat lá e falei com vocês. O conteúdo que ele encontrou nosso e tudo mais, cara, é o que trouxe o cara falar com a gente. Então o processo é diferente, tenta explicar essa diferença de um consumidor 2.0 para o consumidor 3.0 para o seu cliente e usa como argumento o que a Emília falou, que é você ter cases de sucesso, às vezes no mesmo mercado, na mesma vertical dele, que vai ajudar muito a você a convencer esse tipo de estratégia que está dentro do espaço. Eu diria que é provar. É provar, exato. Que é real. Eu usei a palavra convencer, parece que você está convencendo de uma coisa que não é necessariamente verdade. Exato. Provar é a palavra exata. Você provar para ele que você está certo e que, de fato, isso é o que leva... É o caminho para ele ter resultado. É o caminho, exato. Talvez um pouco mais longo, mas é um caminho que, longo prazo, funciona. Então, gente, é isso daí. A gente vai tentar depois responder a todo mundo pelo chat ou por e-mail. A gente vai tentar dar um jeito. Infelizmente, não podemos responder perguntas de todo mundo. Quero agradecer a Emília por ter vindo lá dos Estados Unidos para Florianópolis, de Florianópolis para aqui para São Paulo, para falar com a gente. Quero agradecer também todo mundo que ficou aqui até o final, que passou pelo webinar. E entre em contato com a gente. A gente está sempre à disposição para ajudar vocês a qualquer momento aí. Tá bom, gente? Muito obrigado. Boa sorte. As agências são peça fundamental para esse mercado do digital, para as empresas conseguirem avançar no digital. Então, parabéns para vocês, que não é um trabalho fácil. Obrigada por estarem aqui. A gente espera ter contribuído também para a história de vocês. Muito obrigado, gente.